Bom, eu sou a Júlia, atuo no time de engenharia e projetos da NetGlobe. Nosso time é o time responsável pelo desenvolvimento e concepção ali dos projetos, né? A gente está dentro do VNOC da NetGlobe. É isso. A equipe de projetos do VNOC, ela consegue atuar em todo o processo de desenvolvimento, desde os estágios mais iniciais, quando o cliente ainda está em dúvida sobre o equipamento que ele vai colocar, o que funciona melhor para o ambiente dele. Inclusive, nessas etapas mais iniciais, a gente também pode atuar com equipes de engenharia e arquitetura, para o projeto até, inclusive, se integrar esteticamente dentro do conceito do ambiente do cliente. Então, a gente atua desde a consultoria inicial, até o final ali, a entrega final do ambiente. A gente atua em conjunto, né, em parceria com as empresas contratadas pelo nosso cliente, né, então empresas de arquitetura e engenharia. Quando a gente atua com esses outros profissionais, né, a gente está muito mais ali na função de suportar, de oferecer informações para que esse projeto seja integrado. Então, a gente oferece a parte de premissas de infraestrutura, né, que são necessários para a instalação, pontos de dados, de elétrica, então toda essa parte que diz respeito à implantação, cronograma de projetos, né, a parte de diagramas de conexão, então toda a documentação necessária para que a arquitetura e a engenharia do nosso cliente consiga integrar o projeto tecnológico também junto ao projeto arquitetônico. Quando a gente está envolvido desde o princípio, né, do projeto, nós conseguimos apoiar com uma série de informações e também prever como que a solução que a gente está considerando vai interagir com o ambiente. Então a gente consegue ter uma noção referente a conforto acústico, que é super importante para salas de reunião, auditórios, né, tudo que a gente pensa em audiovisual. A gente consegue colocar as premissas de infra para garantir que nós não vamos ter surpresas, não vamos ter problemas na hora da passagem do cabeamento, né, na hora de implantar fisicamente essa solução. Então é muito importante quando a gente consegue já entrar em conjunto no início, né, dos trabalhos, no início da concepção do projeto. Então, caso o projeto tecnológico venha posteriormente em relação à reforma, né, do ambiente, ao projeto arquitetônico, a gente consegue sim atuar, a gente consegue apoiar, mas aí a nossa atuação começa com um site survey, então a gente faz uma visita técnica no ambiente desse cliente para entender quais são as condições e a infraestrutura que ele possui naquele local, e assim a gente consegue também orientá-lo caso seja necessário algum tipo de adaptação na parte de dados, de elétrica, alguma intervenção que ele tenha que fazer ali dentro do ambiente dele. Então, com a visita técnica, a gente consegue mapear todos esses pontos para também conseguir construir um projeto com uma solução que se integre às necessidades e também às condições físicas do espaço do cliente. Tanto em ambientes complexos como nas salas de reunião comum, o maior desafio que a gente encontra na hora de implantar uma solução de colaboração ou audiovisual está relacionada à acústica. Isso porque muitas das vezes esses ambientes eles foram adaptados para se tornar um espaço com uma solução de videoconferência, ou um auditório, ou um espaço colaborativo dentro da empresa. Isso a gente está pensando nos clientes que ainda não fizeram um projeto arquitetônico, pensando já nessa parte da acústica, já considerando isso. Então, quando a gente tem esses ambientes que são adaptados, muitas vezes eles têm muitas superfícies que reverberam, né? Então, esse ponto da acústica, mesmo que a gente tenha equipamentos e tecnologias que otimizam demais a experiência, a acústica ela envolve uma questão física. Então, quando a gente pensa no tratamento acústico, ele é extremamente importante para garantir que a solução vai estar operando no seu ótimo, né? No seu máximo potencial. E um outro ponto que também pode ser um desafio é trazer a clareza para o nosso cliente de como vai funcionar aquele espaço. Quando a gente tem soluções mais complexas e mais personalizáveis, como ambientes que têm automação, a gente tem que deixar muito claro quais são os itens, né, ou quais são os recursos que serão contemplados dentro dessa estrutura.
Então, tanto a questão da acústica quanto a questão da clareza entre o que o cliente precisa e espera e o que vai ser entregue. Uma equipe certificada, especializada, ela é capaz de atuar em todos os pontos do projeto, seja na concepção, já se antecipando a possíveis desafios, na própria implantação, né, tendo conhecimento técnico adequado para implantar, instalar um ambiente fisicamente, realizar as conexões corretas, realizar a montagem de cabos sempre que necessário, e também a nível de suporte. Então, aqui dentro do Venoc a gente tem equipe especializada para atuar de uma ponta a outra do projeto, com especialização, com certificações técnicas que garantem a qualidade das nossas entregas. Os nossos principais parceiros de tecnologia, eles nos apoiam para entregar desde ambientes mais simples até os mais complexos. Hoje os parceiros principais do Venoc são a Logitech, a IALink, a QSC, Shure, Sennheiser, temos também Polywall para a parte de video walls, temos LG, Samsung na parte de telas. Esses são os principais. O Venoc atua na implantação e idealização de salas de reunião de todos os tamanhos, salas de conselho, auditórios, espaços componíveis, espaços colaborativos, projetos de digital signage a gente também atua e idealiza. Quando a gente pensa em tecnologias colaborativas, para aquele cliente que às vezes ainda está iniciando, a inserção desse tipo de equipamento dentro da rotina da empresa, as barras de videoconferência são um verdadeiro coringa, porque você tem um equipamento, microfone, câmera e caixas de som. Isso torna a experiência de uma reunião híbrida ou de uma reunião colaborativa ali muito mais fluida. Outros equipamentos bem interessantes que a gente tem que agregam nessa experiência são os equipamentos de compartilhamento sem fio, que são bem utilizados, e também os boards de videoconferência. Eles têm uma flexibilidade muito bacana de você poder carregá-lo para qualquer espaço da sua empresa, para uma sala de reunião, para um espaço aberto. Então você tem um equipamento de videoconferência touch que você também consegue ter essa flexibilidade de levar para diversos espaços. Depois da entrega do projeto, nós temos uma equipe de suporte que está preparada para atender as demandas de salas de reunião, salas de conselho, ambientes complexos, auditórios, suportar esses ambientes e atuar para deixar o ambiente operacional, para manter ele em pleno funcionamento, para que o cliente não tenha nenhum impacto na sua operação. A gente teve um projeto, em específico de um auditório e uma sala de conselho. Os dois ambientes são ambientes muito críticos dentro da organização ali do cliente. São ambientes com automação, então são complexos. O auditório é um auditório componível, e nesse caso a gente teve a oportunidade de entrar com o cliente e participar já desde o processo de projeto arquitetônico. Então a gente já fez as primeiras reuniões, as primeiras abordagens ali de concepção, atuando em paralelo com equipes de arquitetura, equipes de engenharia, compatibilizando os nossos cronogramas, e isso fez com que a gente tivesse uma entrega muito mais assertiva em relação à questão de datas, todo o planejamento da execução também, dentro do cronograma que a gente tinha previsto. Conseguimos mapear prazos de entregas. Então, quando a gente fez toda essa compatibilização também com o cronograma da obra do cliente, a gente entrou no timing certo, a gente conseguiu entrar no timing certo e fazer a entrega para a inauguração do cliente dentro desse timing, porque a gente conseguiu passar cabeamento com uma antecedência, antes mesmo do pessoal da obra vir fechando o fogo. Isso pra gente é importante porque facilita bastante o trabalho do time de implantação, Eles conseguem fazer as passagens de cabo com maior agilidade, mais facilidade do que com um fogo que já está fechado, um ambiente que já está todo com acabamentos, e aí a gente tem
alguns desafios nesses casos para fazer instalação, enfim, tem cuidados a mais a serem tomados. Então, sempre que a gente consegue ter essa atuação realmente conjunta, né, end-to-end, a gente consegue garantir que a nossa entrega vai estar bastante coesa com aquilo que é a expectativa do cliente. E também nesse mesmo projeto, a nível de concepção, né, a gente conseguiu atingir as expectativas do cliente. É um cliente que utiliza bastante tanto a sala do conselho quanto o auditório. Né, o auditório, inclusive, até quando às vezes a gente precisa fazer algum tipo de manutenção preventiva ou algo assim, tem que ser reservado com bastante antecedência. Foi um ambiente que foi muito elogiado dentro da corporação e acabou até nos rendendo aí uma indicação para um prêmio bastante bacana aí na área de infraestrutura. Se você quiser saber um pouco melhor como funciona o trabalho do VNOC, entre em contato com os nossos especialistas, acesse o nosso site e nossas redes sociais.